pensa toda hora que é Marcos, mas não é Marcos, é Mateus. Gente, é Marcos mesmo. Por isso. Eu falo, nossa, por que será que eu estou achando que é Marcos? É só porque é Marcos mesmo. Marcos 5. Porque tem essa palavra em Mateus, mas eu achei que ela, quando eu li ela em Marcos, ela estava mais perfeita. Marcos 5, do versículo 25 ao 33, a gente vai ler, tá? Marcos 5, do 25 ao 33. Acharam aí? Bora. Então diz assim: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Respondeu-lhe os seus discípulos: mestre, está um aglomerado, estão todos ao teu redor e o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se a seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e se livre do seu sofrimento. Amém? Feche os teus olhos só mais um instante. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração, porque primeiro o Senhor ministra em nós, Pai. Eu quero que o Senhor ministre a cada coração que está aqui. Que todo impedimento, Senhor, toda obra contrária caia por terra nesse instante. Tudo que venha atrapalhar você de ouvir, todo pensamento contrário caia nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para que vocês entendam, é bem fácil a história. Era uma mulher que ela tinha 12 anos de fluxo de sangue, diz que ela já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha, ela só piorava, então, ao invés dela melhorar, ela piorava, ela já tinha tomado remédio, já tinha feito o que era necessário. Uma mulher naquela época, até acho que outro dia o Samuel me perguntou sobre isso, uma mulher naquela época que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então, alguns dias, no período que ela menstruava, ela era imunda, no período, mais alguns dias depois, ela ainda era considerada imunda. Então, essa mulher não podia tocar em nada. Tudo aquilo que ela tocasse era jogado fora. Né? Então, ela não tocava no marido, não tocava nos filhos, porque naquela época era assim que era considerada a mulher quando ela estava menstruada. Você imagina que essa mulher há 12 anos estava nesse estado. Então, há 12 anos ela não saía de casa, porque ela não podia tocar em ninguém, só se ela tivesse filhas mulheres, que aqui na Bíblia não relata. Mas ela não podia tocar num homem, ela não podia sair na rua porque ela era considerada imunda. Então ela estava há 12 anos, sozinha, padecendo e sem dinheiro. Mas então diz a palavra do Senhor o seguinte, que ela ouviu falar de Jesus. Quando diz que ela ouviu falar, não era uma pessoa que conhecia, não era uma pessoa que tinha intimidade com a Bíblia, não era uma pessoa que tinha intimidade com o milagre, mas ela ouviu daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus podia fazer. E ela falou assim: se eu tocar na orla do manto dele, na beiradinha, se eu tocar na beirada do manto dele, eu vou ser curada. Irmãos, isso significa profetizar. Isso significa quando nós falamos, eu quero que você entenda a situação que essa mulher estava. Ela estava sem dinheiro, sem família e trancada. Ela não tinha nada para ter esperança. Mas ela falava: se eu tocar nele, se eu tocar na orla do manto dele, dessa pessoa que dizem que eu estou ouvindo que é Jesus, que ele é capaz de fazer um milagre, eu sei que se eu tocar na orla do manto dele, eu sei que eu sairei de lá curada. Eu sei disso. E ela foi, ela profetizava isso para ela. Ela falava para ela, citando o pensamento: se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela não olhava: nossa, mas faz 12 anos que eu tenho fluxo de sangue.
Nossa, mas eu já tentei todos os médicos. Nossa, mas eu já gastei tudo. Ela olhava, se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Ela podia estar olhando e falando assim, nossa, mas eu sou uma infeliz. Nossa, olha como eu sou infeliz, faz 12 anos que eu tenho um fluxo de sangue. Eu tentei tudo, eu gastei tudo aquilo que eu tinha. Eu não tenho mais marido perto, porque provavelmente não tinha, porque não podia tocar nela. Eu não tenho mais nada, eu não tenho família, eu estou aquela. Mas a mulher falava, eu ouvi falar de alguém que é capaz de fazer um milagre. E se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Só que tem uma segunda atitude dessa mulher que eu achei tremenda. Eu já preguei tantas vezes essa passagem. Mas hoje Deus tocou profundamente no meu coração, que foi que ela agiu. Ela era proibida de sair na rua. Mas ela falou, eu vou. Tanto que diz a palavra do Senhor, que quando Jesus perguntou, quem me tocou? Os discípulos falaram, mestre, está um aglomerado de gente aqui. Ela não podia tocar em ninguém porque ela era imunda. Era proibido pela lei da época. Ela não podia fazer isso. E aí quando diz a palavra que quando Jesus perguntou quem é que me tocou, disse que ela tremendo de medo foi e falou para ele, fui eu. Essa mulher, ela tem que ter coragem. Sabe por quê, irmãos? Fé sem obra é morta. Se você só tem fé, mas você não age, não adianta de nada. A palavra do Senhor fala assim, mostra a tua fé sem obras para mim, porque eu te mostro as minhas obras, com obras como eu tenho fé. Essa é a questão. A questão é que muitas vezes a gente não tem coragem. A gente só quer dar o passo a hora que as coisas estão prontas. Eu hoje estava falando lá em casa uma coisa, uma amiga minha perguntou um negócio para mim ontem, e eu falei para ela, não, a partir de março já está certo. Aí eu fui falar para o Samuel e o Arthur fazia assim para o Samuel. Assim, ó. Falava para o Samuel e olhava para mim tirando sarro. Eu falei, não, eu creio. Porque se eu não profetizar, se eu não falar que vai acontecer, quem vai falar por mim? Se eu não ir, não começar a dar o passo, quem é que vai dar o passo por mim? Ninguém. Se eu não fizer, se eu ficar esperando, tem uma historinha aqui desse Deus falou que ia mandar a chuva. Um saiu com o guarda-chuva, o outro saiu sem. Para quem que você acha que veio a chuva do Senhor? Deus falou que ia mandar a chuva para a plantação. Um começou a arar a terra e plantar. O outro ficou sentado na varanda e falou, eu vou esperar. Na hora que a chuva vier, eu vou plantar minha semente. Para quem que você acha que veio? Irmãos, a Bíblia diz que não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. A gente precisa acreditar. E quando nós acreditamos em algo, a gente dá o passo. Quando nós acreditamos em algo, a gente vai, a gente fala, já aconteceu, eu vou fazer. Ah, pastora, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Deus é dono do ouro e da prata. E se a gente continuar profetizando e a gente falar, eu vou fazer e vai acontecer sobre a minha vida, vai acontecer sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente não tomar uma atitude, essa mulher, você imagina ela falando, se tão somente eu tocar na hora do manto do Senhor, aqui dentro da minha casa, onde Ele não vai passar, eu vou ser curada. E aí de novo, se não somente tocar na hora do manto do Senhor, mas Jesus passando lá na rua, eu vou ser curada. Mas pega na hora do manto dele, cadê? Não, não posso. Eu não posso pegar na hora do manto dele, porque se eu pegar na hora do manto dele, eu vou estar sendo uma criminosa. Eu não posso fazer isso. Ela saiu. Ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta no meio do caminho, mas ela teve a coragem de sair. O que eu quero mais tocar no teu coração essa noite é o seguinte: a gente precisa dar passos. A gente precisa dar passos. E a gente precisa acreditar que o Senhor fará. E a gente só mostra que a gente acredita com atitudes. A gente só mostra que a gente acredita quando Deus falou ao nosso coração e a gente fala, eu estou indo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse daqui eu acho que eu nunca falei. Olha, nunca falei, imagina? Esse testemunho eu nunca falei. Quando eu me converti, eu perdi tudo. Tem gente aqui que sabe que é verdade, né? Perdi tudo. Antes eu tinha carro, né? Só trouxe 100 bolinhas lá atrás, tá, gente? Eu tinha carro, saía muito. E quando eu me converti, eu perdi exatamente tudo. Eu perdi dinheiro, eu perdi carro, eu perdi amigos, eu
perdi namorado, eu perdi tudo. Tudo. Eu fiquei sozinha, eu e Deus, e as pessoas que Deus depois foi colocando no meu caminho para me evangelizar, porque não tinha nada. E um dia uma amiga minha me ligou e falou assim para mim, eu tinha bicho, como eu tenho até hoje. Ela falou, Charity, você sabe dar banho em gato? Eu falei, eu sei. Ela falou, estou montando um banho em idosa, você não vem aqui em São Bernardo para dar o banho em gato para mim? Eu falei, eu vou. Eu tinha um carro que era muito bom, nessa época eu estava com um carro que era muito ruim, que era um Santana. Santana não tinha placa, tinha um buraco enorme, entrava água, ele não tinha forro no banco, não tinha forro, eu sentava, a perna ficava toda cheia de alergia, porque era aquelas fibras, né, no banco, hoje não é mais, né? Era aquelas fibras assim no banco, era a coisa mais bonita com os araminhos. Gente, era demais o negócio, demais. Direto não pegava, era assim que ele funcionava. E aí eu fui. E aí ela falou assim pra mim, o sogro dela que tinha montado na época pra ela. E ela falou pra mim, você não me ajuda? E eu comecei a ajudar ela. E eu ia lá trabalhar pra ela pelo dinheiro da passagem. Porque uma vez o meu carro quebrou, ficou 3 meses o meu carro parado perto de uma favela. Porque eu não tinha dinheiro pra arrumar. E um dia o Senhor falou comigo, eu vou dar o que é seu. Eu lembro disso até hoje, eu pegando o ônibus. E quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou assim, por que você está com esse olhar de tristeza? E eu falei para ela, porque Deus falou para mim que eu vou ter o que é meu, e eu vou ter que sair. E ela falou assim para mim, como que você vai sair? Você não tem dinheiro para nada. Você não tem dinheiro. Se o seu carro está parado, você não tem dinheiro nem para arrumar o seu carro. Eu ia trabalhar para essa pessoa, só me pagava a passagem. O cachorro me mordeu, eu tenho a cicatriz até hoje. Mesmo com a mão mordida. Eu continuei fazendo o cachorro. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar um anti-inflamatório. Eu lembro que a cunhada dela tirou sarro e falou, não é possível que você vai comprar um anti-inflamatório para ela. Eu lembro de graça. E eu falei para ela, o Senhor vai dar um jeito. Irmãos, a minha situação era muito, mas muito difícil. Eu tinha uma mãe que se eu não fornecesse alguma coisa para ela, algum dinheiro dentro de casa, ela me explicava. Então era muito, mas muito difícil. Não era algo que dava para se fazer. Não era algo que dava para imaginar. Eu não tinha quem. O casal de amigos que eu tinha, não tinha R$1, não tinha nada. Era todo mundo um bando de duro. E aí então eu saí no mesmo dia. E eu tinha uma tia. E ela falou assim para mim, vai trabalhar para alguém? Eu falei, não, o Senhor falou que ia dar o que é meu. O Senhor falou, está falado. Ela, mas Charity, como você vai viver? Não sei, mas o Senhor falou que ia me dar. E aí então ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar de sócia com você. A sociedade era a seguinte, nós vamos comprar tudo, compramos em 4 vezes. E a gente pagava com o dinheiro, o documento não tinha nome, ela tinha cheque, na época era cheque, então a gente trabalhava e pagava as coisas que a gente comprou. E eu trabalhava. Quando deu 2 meses, ela falou para mim, eu vou sair. Só que para eu sair, eu vou te vender a minha parte. Falei, caramba, mais 2 meses, eu tenho mais 2 meses de dívida. Falei, tá bom, eu pago a sua parte. Eu fiquei devendo para ela e fiquei devendo mais os 2 meses de prestação das coisas, mais o aluguel, mais a água e mais a luz. Eu quero dizer para você que a gente passou, eu vivi disso acho que quantos anos? Muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. O Senhor ajudou a tirar o sustento daquele lugar. O Arthur trabalhava, depois a gente se casou, que a gente não se conhecia. Ele trabalhava fora durante a semana, no sábado ele ia lá, né? Ele ia me ajudar. A gente trabalhava o dia inteiro. Eu casei, eu não tinha máquina de lavar roupa. Eu lavava roupa na mão. Eu quero te falar o seguinte: quando você age, o Senhor move o impossível por você. Se há uma promessa sobre a tua vida, se Deus falou algo ao teu coração, vai. Vai, age. Porque não basta só ter fé. Você tem que falar, eu sei que Deus é comigo, mas eu estou saindo de dentro do meu quarto e eu vou tocar na orla do manto dele. Porque eu sei que eu vou sair de lá curada. Porque eu sei que vai haver uma transformação sobre a minha vida, sobre a minha história. Não adianta ficar dentro do quarto escondido esperando que as coisas mudem. Não adianta ficar no quarto escondido com medo. Você precisa dar o passo. Ah, pastora, mas eu não tenho dinheiro. Mas Deus é o dono do ouro e da
aleluia, graças a Deus, ainda passamos luta, mas estamos aí. Mas o maior milagre que Deus podia ter feito na minha vida foi me dar um filho. E os médicos falaram, não tem como. Não tem jeito. O médico chegou, foi lá e falou, olha, eu e o Arthur lembro até hoje sentado lá na mesa, aí a gente sentado na cadeira, né? E o médico olhou, olha, seu exame para ele. Esse exame não mudou nada, não. É só ir vidro mesmo. Aí eu, nossa amor, achei que tinha melhorado. Aí o médico falou, nossa, eu nunca vi um casal eu dando notícia que não dá para ter filho, brincando. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer. Adianta eu chorar? Mas irmãos, foram 2 anos que eu pedi um filho para o Senhor. 2 anos. De dia e de noite. E quando eu subia no altar, eu falava para as pessoas, Ele vai me dar um filho. Ele vai me dar um filho, porque eu tinha uma palavra que falava que não faltaria rei para sentar no trono de Davi. Eu falava, Senhor, essa é a minha palavra. Eu tenho ela até hoje na minha geladeira. Meu filho vai fazer 12 anos. Tem 12 anos, vai fazer 13 anos. Sabe por quê? Porque podiam falar para mim que não, mas eu acreditava. Eu falava, não interessa, vamos tentar. E um dia antes do Arthur ir lá, começar o procedimento para fazer in vitro, eu descobri que eu estava grávida. Eu conheço um Deus que faz milagres. Eu conheço um Deus que quando tudo te fala não, Ele te fala sim. Eu conheço um Deus que quando a gente se mexe, quando a gente fala, Senhor, eu estou indo, não interessa o que falam, eu vou conquistar aquilo que é meu. O Senhor se manifesta e faz por nós. Está na hora de confiar em Deus, não nas mãos humanas. Está na hora de sair de dentro do quarto, parar de se esconder. Está na hora de parar de ter medo. Deus fala que nos deu um espírito de ousadia e de coragem. Quem dá medo para a gente é o inimigo. Para de ter medo no teu amanhã. Até aqui o Senhor te ajudou, Ramon. Até aqui Ele fez. Não precisa ter medo do que vai acontecer amanhã ou depois, porque Ele vai continuar fazendo. Sai de dentro do teu quarto. Se Deus colocou algo sobre o teu coração para que você fizesse, e você está com medo de fazer, porque você sabe das suas contas, faça aquilo que Deus mandou, porque Ele vai te honrar. Saia de dentro do teu quarto. Zona de conforto é terrível. A gente se acostuma com algo e a gente acha que isso é a nossa garantia. A nossa garantia é o Senhor. Saia de dentro do teu quarto essa semana e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Não interessa como, não interessa o que Deus falou. Eu não tenho R$1 para nada. Vai, pode ir andando, porque eu tenho certeza que Deus fará sobre a tua vida. Amém? Gostaria que vocês colocassem em pé. Quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você comece a pensar qual situação você tem vivido. Quais são as circunstâncias que você tem vivido. Não sei se é uma cura, não sei se é uma bênção financeira, não sei se é uma casa que você está pedindo para o Senhor, não sei se é um casamento que você está pedindo para o Senhor, não sei o que você pede para o Senhor. Mas eu quero que primeiro você comece a profetizar sobre a sua vida. Você começa a profetizar coisas boas sobre você, porque a mulher falava. Diz que a Bíblia diz que ela já pensava, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Senhor, se tão somente hoje nós conseguimos atingir o teu coração, Pai. Se tão somente hoje, Pai, eu sei que pode acontecer um milagre. Eu sei que na segunda-feira, que essa semana pode ser uma semana milagrosa, Deus. Pode ser uma semana de bênção. Eu profetizo, Senhor, sobre a minha casa. Eu profetizo sobre a minha igreja, Senhor Deus, as tuas bênçãos. Diz lá em Deuteronômio 28, Senhor, que se a gente obedecer, as tuas bênçãos nos seguiriam e nos alcançariam, Pai. A gente não precisava correr atrás da bênção, mas ela viria sobre nós, Senhor. Eu profetizo uma semana de bênção sobre a tua vida, sobre a minha vida. Uma semana de realização, uma semana de alegria, uma semana de portas abertas. Eu profetizo, Senhor Deus, que de onde não há esperança,
Senhor vai fazer um grandioso mover, Pai. Lá quando estavam os ossos secos, o Senhor disse que isso era para toda a casa de Israel, de onde não havia mais esperança. O povo dizendo já não tem mais condições, já não tem mais jeito. Mas o Senhor disse, fala para a casa de Israel que é para eles isso. É para eles, profetiza que ossos secos se levantarão, profetiza que algo acontecerá. Então, Senhor, isso é para nós somos a casa de Israel onde não há esperança. Se eu profetizar, se eu e você profetizarmos, ossos secos se levantam. Ossos secos se levantam. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo, começa a falar isso para Deus sobre a tua vida. Profetiza que a tua semana, o que você precisa. Profetizo cura, fala, eu profetizo cura sobre a minha vida, Pai. Eu profetizo restauração. Eu profetizo, Senhor, bênçãos financeiras. Eu profetizo, Senhor Deus, calmaria. Eu profetizo, Senhor Deus, pastos verdejantes e águas tranquilas. E depois então, que você está profetizando, está na hora de você começar a ir atrás. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a tua ousadia. Pai, essa mulher ela não teve só fé, mas ela teve fé e ela agiu. Tira todo medo, Senhor. Tira todo medo nesse instante, todo medo do passado, todo medo daquilo que você já passou, que não deixa você seguir em frente. Tudo aquilo que você olha hoje tem medo, os seus receios para o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O dia de amanhã pertence a Deus. E Ele tem nos guardado e Ele vai te guardar. Que todo trauma do passado, todas as dores que você já teve, e isso te traz medo hoje, porque você fala, será que eu posso confiar de novo? Será que eu posso acreditar de novo? Será que agora vai acontecer um milagre sobre a minha vida? Haja, se mova em direção ao teu milagre, se mova em direção àquilo que você quer. Você vai falar, mas eu não tenho condições para isso. Mas começa a proporcionar, começa a ir atrás, começa a querer fazer a vontade daquilo que Deus tem falado ao teu coração. E eu tenho certeza que Deus fará um milagre sobre você. Essa fé da mulher mexeu tanto com Jesus que saiu o poder dele. Ela ter saído de casa e ela ter pensado que se ela tocasse na orla do manto dele, algo aconteceria. Diz que quando ela tocou na orla, gente, ela tocou na roupa, ela não tocou nele. Ela tocou na roupa dele, mas diz que saiu o milagre, saiu a virtude dele. Ele falou, eu senti que saiu virtude de mim. Eu senti que saiu o poder de mim, só por tocar na roupa. E aí ele fala para ela, fica em paz, porque a tua fé te curou. Vai para casa e se livra do teu mal. A nossa fé move a mão de Deus. A nossa fé faz com que saia o poder do Senhor para as nossas vidas. Pai, o que eu quero te pedir essa noite, Senhor, nos prepara uma semana onde a gente vai avançar, onde nós vamos dar passos largos em direção àquilo que nós queremos. E eu sei que se nós tivermos fé, eu sei que se a gente se mover essa semana, vai sair virtude de Ti para nós, Senhor. Vai sair poder do Senhor para as nossas vidas. Eu creio nisso com todo o meu coração. Que essa noite o Senhor possa se manifestar, derramando o Teu dom de fé sobre nós, para que a gente não saia daqui da mesma forma, mas saia daqui sabendo que é tempo de se mover. É tempo de se mover. Não só falar, se mova, porque eu tenho certeza que em nome de Jesus Ele fará por mim e por você. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor.